Muito bem, uma semana importante para o Brasil, né? Daqui a pouco vamos começar a falar sobre isso. Mas eu quero lembrar, Nardon Nazi, auditores e consultores, 50 anos gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto, conectando destino, conectando pessoas. Sulpetro, em favor da revenda e do revendedor gaúcho. E Celulose, rio-grandense, há mais de 40 anos, contribuindo para o desenvolvimento do nosso estado. Uma semana muito importante. Como é que foi a semana para ti, nossa apresentadora e coach? Muito bem. Estou bem feliz porque não peguei trânsito na vinda para cá. Pensei que nós tivéssemos algum tipo de paralisação. Sim, nós estamos gravando na quinta-feira, dia 12, né, de maio, dia em que, na madrugada, às 6 horas e 33 minutos, deu a votação lá pelo impeachment. De fato, né? Então, já estamos conformados de que é isso mesmo e agora motivados pela mudança mesmo. Tá certo. E falar em mudança, o coach sempre quer mudança. A mudança, olhar para frente e fazer as mudanças para melhor, sempre, né? Quer dizer, aquela transformação qualitativa que é importante para todos nós, para as nossas instituições e tal. Isso vale também para os governos, coisa que nós vamos debater e temos já debatido neste programa. Cássia Carpes, tudo bem, senhor? Prazer em tê-lo aqui novamente, nosso comentarista. Cássia, eu quero uma avaliação tua aí, como político, um homem já experiente, né, que tem discernimento político, tem experiência na área política, sobre o desenlace do impeachment da presidente Dilma. Bom, em primeiro lugar, Silvio, nós temos que aprender. Entre um impeachment, ou seja, do Collor, e esse impeachment, nós passamos terríveis momentos na vida brasileira. Ciclos que nos envergonham, né, da roubalheira, da formação de quadrilha. Quero sintetizar aqui, por exemplo, no depoimento, no julgamento do ministro decano, Celso de Mello, que eu considero um homem sensato, equilibrado, que ele diz o seguinte: o que se transformou esse país foi uma quadrilha de ladrões, seja no executivo como no legislativo. Deixou bem claro, foi o penúltimo voto antes do presidente. Então ele ali deixou bem claro como é que o Supremo deve se comportar. Falar em Supremo, o Supremo não julga, vamos deixar bem claro, ele analisa esse processo até a votação que vai dar 2/3, que são 54 votos, que agora chegou em 55. Se nós olharmos assim, rapidamente, uma margem muito pequena, é um voto apenas, sendo que o presidente só vota quando houver empate. Mas eu sei que as medidas, e é isso que tu está perguntando, como é que se vai se comportar de agora o governo Temer, ele tem que trazer medidas rápidas, já nessa semana, para mostrar que há, sem dúvida, uma recuperação da economia, mas a turbulência na política tem que parar. Mas isso é quase impossível, devido a um partido que estava no governo se tornar oposição rapidamente e vai fazer, como sempre foi a estratégia do PT, terrorismo. Então, o terrorismo de que nada está certo, que nada vai dar certo. Então, o governo Temer tem uma obrigação necessária, urgente, de transmitir e dar autoestima ao povo brasileiro. Ou seja, aí está um governo sério, que isso não tem acontecido nos últimos anos, desde o governo Collor, que já saiu devido a muitas questões e que foi depois, inclusive, absolvido. Mas havia um caso político muito forte. Os jovens na rua com a UNE, que hoje é um braço direito, direito e esquerdo, principalmente esquerdo, né, numa nomenclatura, do governo federal atual, desse que está saindo, do PT principalmente, com o PCdoB. Hoje o braço direito e esquerdo do PT é o PCdoB. Aí é que tem que o Temer ter habilidade para fazer costuras, para conquistar, por exemplo, o PDT, que é um partido que está dividido, foi dividido, que é um partido que não é tão radical como o PCdoB e o PT, e que está lá. Aqui no Rio Grande do Sul, para vocês terem ideia, o Cherini, deputado que foi meu colega, votou a favor. O Pompeu fez a maior palhaçada, no sentido, não teve posição nenhuma. Presidente do PDT no Estado, não tomou posição, que poderia quebrar esse contexto, né? E o outro... O senador Lazier. E o outro contra, que é o Afonso Mota. Para mostrar que ninguém fala no Afonso Mota, porque o Pompeu fez aquela... hilariante votação se abstendo. E o Lazier suportando, votando a favor do impeachment. Então, eu acho que o PDT é muito importante nesse contexto, porque a margem, como eu disse, é muito pífia, né? Muito pequena. E em 180 dias tu não prepara um governo, tu prepara metas para o governo. Mas mexer, como é que tu vai mexer em 180 dias em 22 mil cargos? Isso é uma máquina trabalhando contra. No dia a dia. Eu acho que o grande desafio do Temer, além de, claro, de ter um plano, eu já vejo mais ou menos, eu vi uma entrevista do Meirelles na Globo News. Trabalhando bastante na economia. Exatamente, ele sabe por onde ir. Só que nesta caminhada,
vai precisar de quê? Do aparelho do Estado. O aparelho do Estado está aparelhado com o jeito do PT. São 22 mil cargos. Exatamente. Então, contra. Então, na verdade, ele terá que, em primeiro lugar, ele tem que ver muito bem isso aí, tirar essas pessoas, que normalmente são cargos em comissão, que tem que detectar onde é que Ele estão. não vai conseguir, se eu tirar todos, mas ele tem que tirar os cabeças. Exato, os cabeças. Aqueles que comandam, os diretores. E ter uma política para os funcionários, no sentido de que eles são importantes agora para a reconstrução do Brasil, e que isso é da democracia. Devagar, depois vai ajustando a máquina. Até porque eu entendo que ele tem que aproveitar, e aí a grande demonstração de sensibilidade, de ver e analisar a situação do Brasil, porque 22 mil cargos de excesso. Então, ele tem condições de diminuir os ministérios de 32, se não me engano, né, para 22, que é o que está se falando, 10 ministérios, isso é uma força e uma demonstração de coerência. Um terço menos, sem dúvida. Né? E ali ver a capacidade. Agora, ele não pode cometer muitos erros. Tu não tem como analisar, porque o Lava Jato vai continuar e tem que continuar. Não existe possibilidade melhor do que essa, Lília, de nós fazer uma purificação, oxigenação, em todo sentido, através da Lava Jato, fortalecendo as instituições. A Polícia Federal está aí reivindicando o salário que há 7 anos não tem reajuste. O Ministério Público atuando com muita força, o Supremo. Muita gente fica brava do Supremo. O Supremo é provocado, Silvio. Ele não inventa lá um projeto, vamos aqui provocar uma investigação para o Cassiel, para o Silva, para ele. Ele é recebedor. Ele é recebedor. Aí ela analisa. E ele está consciente. Portanto, ele vai analisar esse processo de impeachment que agora é verdadeiramente, propriamente dito, aquilo que vai decidir os 2/3, ou seja, 54 senadores. Então, é um momento difícil para a vida brasileira. Antes de ouvir a opinião aqui da Lília, que é uma mulher, que nós tivemos uma primeira experiência com uma mulher brasileira que deu nisso, né? Eu quero lembrar que nós também temos ainda o processo que corre no Tribunal Superior Eleitoral, e aí sim se sabe que 100% a chance de a chapa Dilma, o julgamento da chapa. Temer serem desaprovados, quer dizer, serem cassados. Exatamente. Quer dizer, então esse período todo, e não vai ser daqui a 180 dias, provavelmente o TST, Tribunal Superior do Eleitoral, o TSE vai fazer isso até agosto, quer dizer, daqui a 2, 3 meses. Então tem também tem uma série de coisas ainda a acontecer. E acoplado a isso, mais eleição municipal. Vai praticamente estar dentro desse período de 180 dias. Cruz, tanta coisa. E aí, Lília, qual é a tua avaliação? O que a gente percebe é que esse é o momento de promover a mudança e quem assumir tem a grande sacada, tem a grande oportunidade da sua vida nesse momento, né? Agora, resta saber se essa pessoa vai querer fazer diferente ou vai, infelizmente... E principalmente se os partidos vão deixar. Deixar que as barreiras sejam mais fortes, porque, claro, as barreiras existem, com certeza, né? Mas é importante que a gente aproveite esse momento, de fato, para seguir com esse processo de ruptura, porque o que a gente vê do Collor para cá, né? O Collor foi destituído em 3 meses, a Dilma precisou de meio ano, então, quer dizer, é um país, assim, que ao invés de aprender, parece que as coisas vão ficando cada vez mais difíceis. Sim, porque o Collor renunciou, né? Depois foi absolvido. A Lília falou uma coisa que eu acho importante, que é a questão de aprender. Nós temos que aprender com as lições do passado para não repeti-las no futuro. Porque nós somos uma democracia nova. Exatamente. Então, aqui, nós não podemos... Por exemplo, você que vota num parlamentar, se esse parlamentar está dentro, não vote mais. E tem que acompanhar a trajetória dele. Nós temos que cobrar as coisas. O que quer. Não adianta nós cobrar deles, por exemplo, atitudes de ética e moralidade, se nós, na nossa vida privada, na família, nos amigos, nos relacionamentos, na fila do ônibus, na fila da... Nós também agimos desta maneira. Nós temos que provocar mudança dentro de nós mesmos, porque isso aí se espraia pela sociedade. Quer dizer, agora eu vejo assim, as pessoas que dizem que eu critico muito o PT. Eu sempre fui contra um partido que se autodenominava o único, e está provado que não era, o único que era o arauto da ética e da moralidade. O PT teve 2 grandes momentos. O grande momento dele foi na década de 80, em que ele trouxe para a sociedade brasileira a discussão da questão da ética e da moralidade na vida pública. Foi maravilhosa essa ideia, tanto é que ele progrediu, prosperou, conseguiu a simpatia de segmentos até empresariais, eu me lembro, grandes empresários. O intelectual, foi exatamente, muito em cima do intelectual, exatamente, em cima do trabalhador, em e cima da juventude, exatamente, porque a juventude, por natureza, é rebelde, cai sempre para a esquerda, né? Então, nós estamos vendo isso. E ajudou a UNE, construiu uma sede da UNE em Brasília. Ou seja, entrou nessas castas que são mais fáceis de controlar e de dar lavagem cerebral. Eu me lembro, quero aproveitar aqui, eu era deputado, quando um pai me mandou uma carta dizendo que um garoto aqui de Canoas
estava indo para Goiás fazer a agitação, todo pleiteado por partido político. Então, era uma lavagem cerebral, não era uma orientação política, olha, isso é certo, isso é errado, não. E aqueles que têm, por exemplo, discernimento, né, político, os intelectuais nem dá para cobrar deles, os intelectuais, normalmente, eles são descompromissados, né? Eles criticam aqui a direita, criticam o liberalismo e tal, mas nas férias vão para os Estados Unidos, para a meca do imperialismo. Quer dizer, eles vivem nababescamente e defendem a pobreza, defender essa esquerda que está aí é defender a pobreza, tornar as pessoas pobres ao invés de criar um sistema de mobilidade social que permita que essas pessoas passem de pobres para meio pobres, subindo na escala social. Isso que seria um grande essa divisão entre o rico e o pobre, o branco e o negro, o colono e o índio. O PT fez uma coisa que foi cansando. Dividiu a família. Dividindo a família, a sociedade, quer dizer, né? Como quem diz. Dividir para governar. Quem está do nosso lado está certo, o resto é tudo ladrão. É verdade. O que nós vimos foi o contrário. Hoje é o contrário. Hoje quem fazem ladrão corrupto é o PT. Quer dizer, lamentavelmente o PT perdeu, né, esse estigma todo que se tinha de ser um partido novo, um partido decente e tal. E o Lula, o grande principal culpado, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva, que hoje é bilionário. Eu fico pensando assim, os ex-presidentes da República, fora o Collor, que foi uma exceção, todos eles entraram e saíram como entraram na política. O Lula hoje é um dos 20 bilionários do mundo. Luiz Inácio Lula da Silva, de onde é que foi essa riqueza? Quer dizer, então o PT não tem moral nenhuma hoje para pegar moral ali. Palestras. Isso aí é outra forma de enriquecer. Mas, de certa maneira, ele criou isso. Né? Criou, exatamente, para enriquecer, né? E tornou-se bilionário, né, Lília? E é importante a gente perceber que também esse governo favoreceu que outras pessoas também se tornassem sujas, né? Não dá para esquecer dos bastidores, porque quem derrubou a Dilma, quem derrubou, então, o atual governo, também está sujo. Mais de 60% desses aí. Então, na verdade, tem mais gente para sair. Né? Não adianta a gente continuar um legado com... Houve, Lília, foi o conluio, né? Entre o público e o privado. O governo não tem que fazer muitas coisas. E tu vai ver agora, se o Temer tomar essas decisões, tem coisa que a sociedade mesmo tem que se administrar. O governo tem que fazer as suas prioridades. Ele não pode se meter... Mais deu dinheiro para a empreiteira do que muitas vezes para a segurança, para a saúde, para a educação. E a empreiteira que fez aí a leniência com 1 bilhão, praticamente está... 1 bilhão de idade. 1 bilhão, imagina o que ele não levou. Está dizendo o seguinte, e está dando opinião como fazer para não ser e não ter mais corrupção nas licitações. Então esse presidencialismo brasileiro não é de coalizão, é um presidencialismo de cooptação e de corrupção. Esse é o problema do presidencialismo brasileiro. Nós temos que até repensar essas coisas. Muito obrigado, Cassiar. Uma boa semana, tá? Boa semana. E até a semana que vem para ti. Bom, um rápido intervalo, nossa Economia e Desenvolvimento volta já já. Fica aí.